Olá a todos, bem-vindos ao curso de Física 1. Essa é a semana 1 do nosso curso, onde nós estamos falando sobre o conteúdo de cinemática. E nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a integração gráfica na análise de movimentos. Bom, então, para falar sobre integração gráfica, a gente vai partir de um movimento que tem a aceleração constante. Então vamos considerar que a gente está analisando um movimento, esse movimento é um movimento acelerado. Por exemplo, uma pessoa que começa a correr e vai aumentando sua velocidade. Vamos supor que esse aumento de velocidade ele acontece com uma aceleração constante e essa aceleração a gente vai dizer que é igual a zero. Então, a zero é a aceleração dessa pessoa e é uma aceleração constante. Se a gente for escrever a equação da aceleração, como nós vimos, a aceleração ela é igual à variação de velocidade sobre a variação do tempo. Então, ela é uma variação de velocidade que ocorre num certo intervalo de tempo. Nesse caso aqui, nossa aceleração é uma aceleração constante a zero. A gente pode reorganizar essa equação na forma dessa segunda equação aqui. ΔV é igual a A0 multiplicado por ΔT. Bom, se a gente fizer um gráfico da aceleração pelo tempo, o resultado é esse aqui, porque, como eu falei, a aceleração ela é uma constante. Então, esse é o gráfico da aceleração constante em relação ao tempo. Analisando esse gráfico, analisando essa reta que representa a aceleração em função do tempo, a gente pode ver que existe uma área abaixo dessa reta. E essa área, nós podemos dizer a área sob a curva, né, a área abaixo dessa curva, ela nada mais é do que numericamente igual à variação da velocidade. Então, se a gente fosse calcular essa área aqui, o que é que a gente obteria, né? Essa área seria a altura desse retângulo. A altura desse retângulo nada mais é do que A0, multiplicado pelo tamanho da base, né? Ou pela largura. E a largura desse retângulo nada mais é do que ΔT. Então, a área abaixo dessa curva, essa área A, seria A0 multiplicado por ΔT. E quem é A0 multiplicado por ΔT? Como a gente viu, é a variação da velocidade. Então, nesse caso, a gente pode dizer que a variação da velocidade, ΔV, ela é numericamente igual à área. Por que é numericamente igual? Porque as unidades da variação de velocidade e de área são diferentes, mas os valores numéricos dos dois aqui no caso serão iguais, tá? Então, a variação da velocidade ela é numericamente igual à área abaixo da curva. Vamos considerar agora que a aceleração ela muda, só que ela muda de forma linear. Então eu tenho um aumento linear da aceleração. Nesse caso, o gráfico da aceleração em função do tempo vai ser algo desse tipo. Então a gente nota aqui que a gente pode associar a essa aceleração uma aceleração média. Então eu tenho uma mudança da aceleração, aqui eu tenho a mínima aceleração, a aceleração inicial, e essa aceleração vai mudando, aumentando de forma linear. Aqui eu tenho a aceleração média. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, a aceleração média ela vai ter a mesma equação do que a aceleração anterior, aceleração constante. Então a aceleração média vai ser a variação da velocidade por o intervalo de tempo em que essa variação ocorre. Ou reorganizando essa equação, ΔV igual à aceleração média multiplicada pelo intervalo de tempo. E novamente aqui eu tenho uma área sobre essa curva. Então eu tenho uma área que está abaixo dessa curva, essa área eu estou chamando de A. E da mesma forma que a gente viu anteriormente, se a gente quiser saber qual é a variação da velocidade ΔV, nós podemos determinar essa variação de velocidade calculando a área abaixo da curva. Então, novamente, ΔV, variação de velocidade, é numericamente igual à área abaixo da curva. E se a gente generalizar isso, se a gente aplicar esse conceito a um caso mais geral? Então aqui a gente tem uma aceleração que está
mudando, né? A gente pode perceber aqui que ela está mudando em função do tempo. Então, conforme o tempo vai passando, essa aceleração ela vai aumentando. Só que agora a gente não tem um aumento linear. Nesse caso, como é que eu calculo a variação da velocidade? Calculo da mesma forma que eu calculei anteriormente. Então, eu preciso saber qual é a área abaixo da curva. Então, nesse caso, a área abaixo da curva vai me dar a variação da velocidade. Só que qual é o problema aqui? Então, como eu falei, a variação da velocidade é numericamente igual à área abaixo da curva. O problema aqui é que como é que eu faço para calcular essa área abaixo dessa curva? Bom, para calcular a área abaixo da curva, a gente pode fazer o seguinte procedimento. Essa curva não é uma figura geométrica que a gente conheça. Então não tem um formato cuja a gente não tem uma fórmula que a gente possa aplicar para calcular essa área. Porém, o que a gente pode fazer é dividir essa figura em pequenos pedaços, em pequenas figuras geométricas, que a gente saiba como calcular a área. Então, por exemplo, eu vou dividir aqui a área abaixo da curva em pequenos retângulos. Então, esses retângulos, eles vão ter, cada um vai ter uma aceleração, tá? Então, esse retângulo aqui, por exemplo, corresponde a uma certa aceleração. Esse retângulo vai corresponder a outro valor de aceleração. Mas todos eles vão ter a mesma largura. Então, todos eles vão ter a mesma largura que vai ser, que eu vou chamar de ΔT. Então, meu ΔT agora vai ser a largura de cada retângulo desses aqui, ok? Bom, então, a área de cada retângulo individual, que eu vou chamar de AI, vai ser igual à altura, né, base vezes altura, né, área do retângulo. Então, vai ser a altura, que, como eu falei, é a aceleração respectiva a cada instante de tempo. Então, aqui, nesse instante de tempo, eu tenho uma aceleração, enquanto aqui, nesse outro instante, eu vou ter outra aceleração, por exemplo. Então, essa aqui é ATI, né? É a aceleração relativa a cada instante de tempo multiplicado pela largura, tamanho da base, que é ΔT. Isso é a área de um retângulo. Um retângulozinho desses aí. Se eu quero saber a área total abaixo da curva, eu vou somar a área de todos esses retângulos. Então, aqui eu tenho a área de todos os retângulos, que vai me dar o quê? A variação da velocidade. Então, a variação da velocidade é igual à soma dessas áreas aqui. E isso vai ser aproximadamente, tá? Por quê? Porque note que tem uns espaços faltando aqui, né? Então, esses retângulos eles não conseguem cobrir toda a área abaixo da curva. Então, eu posso dizer que a variação da velocidade ela é aproximadamente igual à soma de todas as áreas desses retângulos. Por isso, variação da velocidade, ΔV, ou seja, V final menos V inicial, é aproximadamente igual à soma de todas as áreas desses retângulos aqui. Ok? E aí eu realizo essa soma. Aqui eu tenho uma área de N retângulos. Só que como é que eu faço para fazer com que esses N retângulos, eles de fato correspondam à área total abaixo da curva? O que eu posso fazer é aumentar o número de retângulos, tá? De modo a que esses espaços vazios aqui eles diminuam cada vez mais. E para isso eu vou também diminuir o valor da espessura, da largura de cada retângulo. Então eu vou diminuindo a largura para ΔT ficar bem pequeno, no limite onde ele vai a zero. E aí, no limite onde ΔT, que é a largura de cada retângulo, vai a zero, essa soma aqui vai me dar exatamente a área abaixo da curva. E aí, se eu souber essa área abaixo da curva, eu sei qual é a variação da velocidade. E esse limite aqui dessa soma, quando ΔT vai a zero, é o que a gente chama de integral. Então, para eu descobrir qual é a variação da velocidade, eu tenho que fazer um processo de integração. Então, aqui, a variação da velocidade final menos velocidade inicial, vai ser a área abaixo dessa curva. E a área abaixo dessa curva é determinada através dessa integração.
Então, eu estou integrando de t0 até t, então eu estou integrando de um tempo inicial, que pode ser 0, até um certo tempo final, e eu estou integrando um valor de a, que depende de t, então esse at é justamente essa curva aqui. Para cada t eu vou ter um valor de a específico no intervalo infinitesimal dt. Ou seja, a variação da velocidade é igual à integral da aceleração em função do tempo.